O Supremo Tribunal Federal votou na semana passada pela validade de uma lei de 2014 que obrigou órgãos públicos federais a reservar 20% de suas vagas em concursos públicos para negros. A ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil visava sanar dúvidas sobre a aplicação da lei, que vinha sendo questionada em outras instâncias judiciais. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o professor da FESP-SP, o Paulo Nicoli Ramires. Paulo, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde. Bom, então quais são essas dúvidas, quais são as críticas, as principais críticas a esse sistema de cotas? Bom, primeiro, do ponto de vista jurídico, há quem questione que não seria constitucional a existência das cotas, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que, juridicamente, a Constituição prevê o princípio de isonomia, tanto formal quanto material, que significa que não apenas todos são iguais perante a lei, mas todos devem ter o princípio da dignidade como elemento básico para a sobrevivência, o que significa que o Estado brasileiro, apesar de ser um sistema liberal, econômico, defendido na Constituição, ao mesmo tempo ele preza por políticas de bem-estar social e então é dever do Estado sanar desigualdades no interior da sociedade. Outro ponto da crítica também que é feita às cotas, geralmente é dado talvez com argumentos um tanto ignorantes de que isso geraria desigualdades ou privilégios para um certo grupo da sociedade, no caso a população negra. Mas a gente não pode se esquecer que existe um outro conceito que é o de dívida social. A população negra que veio ao Brasil não veio passear por um resort de férias tropical, mas ao contrário, foram retirados das suas terras originais na África, foram trazidos em condições terríveis, né, nos navios negreiros. As senzalas tinham condições materiais piores que um campo de concentração. Então, nesse caso, é importante o Estado brasileiro pensar nessa questão da dívida social e, de alguma maneira, pagar essa dívida à população negra. Uhum. Bom, em relação aos 20%, a cota de 20%, ela deve ser considerada nos concursos internos de promoção de transferência? Isso foi definido? Enfim, a decisão saiu ontem no STF, no interior dos órgãos federais, né? E o que significa dizer que 20% das cotas dos concursos devem ser preenchidas pela população negra. E dentro das transferências também não ficou muito claro como isso vai ser dado, né? O STF apenas sugeriu que isso também deveria ser seguido, né? Então fica mais a critério de cada concurso, né, de como isso vai ser estabelecido ou dentro do regimento dos órgãos, né? E na sua opinião, esse número de 20%, ele é coerente? Eu diria que é pouco. É pouco considerando que a população brasileira negra, né, está acima de 50%, 55%, se eu não estou enganado. O que significa que 20% ainda é muito pouco, né? E segundo a gente tem um dado aqui, segundo a ONG Educa Afro, que também participou dessa discussão, atualmente 27% dos cargos federais são preenchidos por negros, enquanto que na população 55% das pessoas se declararam negras. Então, mais um dado que mostra que... Sim. Exatamente. Então isso mostra o abismo que existe entre as cotas legalmente oferecidas e a quantidade da população total negra, né? Então me parece que ainda é um número insuficiente, né, diante de todo o histórico que nós temos da escravidão no país, né? E a gente continua vivendo essas mazelas, né? Pensemos nas favelas, pensemos também na discriminação policial em relação à população negra, não só a policial, né, mas poucos negros ocupam os altos ou elevados cargos nas empresas, poucos negros nós temos no Congresso. Então, esse é um elemento importante a ser pensado, né? Agora, o STF chegou a examinar se esses órgãos, os órgãos públicos, se eles podem fazer a verificação de falsas declarações? O STF ele previu que cabe a cada edital estabelecer quais são essas regras de conferência, digamos assim, da legitimidade do sujeito se declarar cotista ou não. Isso vai se dar através de entrevistas, até mesmo de fotografias, então cada concurso ficará, enfim, preparado para estabelecer quais são os elementos que servirão de dados comprobatórios, né? Uma outra questão levantada aí, também uma crítica, seria em relação à questão da miscigenação no país ser muito grande. Você acha que é plausível essa questão? Dificulta a formulação dessa questão das cotas? A gente teria que lembrar uma tese de um antropólogo chamado Gilberto Freire, que criou para alguns intérpretes, né, embora ele não use esse conceito, de democracia racial, né? O racismo no Brasil, ele se dá de uma maneira muito hipócrita, muito mascarada, né?
a ponto que ele não é oficial, ele não é necessariamente violento na forma física, né? Mas ele se dá através do discurso, principalmente, né? Então, é óbvio que uma sociedade muito miscigenada, ela acaba mascarando ainda mais esses conflitos, né? Que é diferente da sociedade americana, em que o racismo ele é declarado, inclusive chegou em alguns estados a ser oficializado, né? Proibindo até mesmo negros de entrarem nas universidades, etc. O nosso racismo ele se dá de maneira informal, e o que ao mesmo tempo significa que isso acaba mascarando a violência sobre a população negra, né? Então, uma sociedade miscigenada não significa que não haja racismo, né? E é um racismo que não se dá apenas por uma questão apenas da cor, mas também se associa a cor à classe social, né? Então isso é uma coisa importante a ser discutida, né? Dá para a gente mensurar o impacto dessas cotas na educação? Bom, a gente já tem o caso da Unicamp, né, que recentemente legitimou as suas cotas, né? E é interessante que existem críticas a respeito dos alunos cotistas e que eles poderiam diminuir o nível, né, de qualidade das universidades, mas os dados já mostram totalmente a tese contrária, né? Ou seja, os melhores alunos são os cotistas ou aqueles que são oriundos das bolsas do governo, não necessariamente a população negra, né? Talvez porque valorizem muito mais essa oportunidade de que pessoas que nasceram, digamos assim, berços de ouro, pessoas mais abastadas, né? Então essa tese não faz o menor sentido. Ao contrário, né? Pessoas que têm acesso às cotas têm tido melhores resultados. Por que então tanta resistência ainda hoje com essa questão? Isso é uma questão ideológica, né? Ou seja, nós fomos fundados, principalmente aqui em São Paulo, né, numa visão bandeirante, né? E o que significa tentar tomar a visão das classes economicamente dominantes, né? No caso, abrangendo boa parte da população branca, que toma o próprio Estado como um sistema de privilégios seus, né? Ou seja, a população branca sempre foi aquela que mais teve privilégios do Estado, né? E ao mesmo tempo é aquela que mais reclama de qualquer política que seja feita para a população negra, né? Mas a gente não pode esquecer que o Estado ele tem um caráter universal e, portanto, ele deve atuar em benefício de todos, sobretudo daqueles que não conseguem exercer o direito à dignidade humana. E essa equiparação racial, ela caminha junto também com uma questão econômica, também tem essa preocupação dessa equiparação econômica. A gente não pode se esquecer que aqui no Brasil a gente transforma todo tipo de diferença, seja ela racial, econômica, em desigualdade, né? E isso vai trazendo um acirramento até mesmo do que é ser um negro no país, né? Basta a gente olhar produtos de beleza, até mesmo comerciais, programas de TV, o que predomina sempre é a população branca, né? Um certo padrão estético que é oferecido como um modelo ideal ou um viraceiro do que deve ser um sujeito, né? Agora, é importante pensar também que se o Estado não intervir nesse tipo de política, o racismo jamais vai desaparecer nesse país. É fundamental a gente pensar nessa questão. Não há possibilidade de eliminar o racismo apenas pela espontaneidade das pessoas, porque, pelo contrário, essa espontaneidade sentimental ela acirra o racismo, né? Então é necessário que o Estado intervenha com políticas educacionais, com cotas. A gente tem um passado muito cruel e que muitas vezes é mascarado por essa visão ideológica, né? Como se a população negra, como eu disse aqui, tivesse vindo a passeio e como se ela nunca tivesse sido marginalizada, excluída, etc., né? Então é fundamental que o Estado promova esse movimento de ascensão econômica dessas classes. E, Paulo, uma última pergunta para a gente finalizar. Essa liberdade dos estados e municípios em relação a essa porcentagem de cotas pode criar algum tipo de disparidade entre os Pode estados? sim, né? Porque à medida que o STF permitiu que cada município e estado estabeleça seu regime de cotas, isso significa que o regime de cotas ele estará à mercê de vontades políticas de um partido ou de outro. Então isso pode criar disparidades. Por exemplo, em São Paulo, de repente, se a gente tem um determinado partido dominando anos a fio o cenário estadual, no final das contas, pode ser que a gente tenha menos cotas e menos políticas de promoção da população negra, né, a elevação social, econômica, e outros estados, municípios se desenvolvam mais ou menos. Parece que isso pode ter sido um erro do STF, né? À medida que você dá mais força ao poder local e não ao federal, principalmente nessas questões de cotas, significa que é a vontade política do partido ou do candidato que vai determinar o que é válido ou não e qual a proporção de pessoas que podem ser inseridas nesse sistema, né?
Ok, queria agradecer demais o professor, cientista social Paulo Nicoli Ramires, professor da FESP-SP, conversando aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado.